Vamos lá, vamos ver se a Mari volta aqui. Tá muito bom o nosso papo. Não, vamos encerrar já. Vamos aguardar um pouquinho. Deixa eu ver se o pessoal volta e se a Mari volta. Senão eu mando para ela lá no Whats. Aí, vamos. Ai, minha perna. Aí. Ui, ui, ui. De novo, não. Tá conectando, Mari. Aí, A tá gente muito bom esse sabia, papo. Vamos continuar. a gente sabia que esse Ei, papo ia vamos dar história. continuar, nem que seja sozinha, nem que a gente fique falando sozinha, que a gente continue. Pelo menos ficar gravado, né? Vamos meio que, vamos tentar, né? Se encaminhar. A gente estava meio que, acho que, encerrando ali, encaminhando, mas não dá para Sim, parar tá. assim do nada, né? É engraçado Você porque estava falando da vulnerabilidade, isso aí é extremamente é, importante. eu fui uma pessoa que por muito tempo eu sofri muito calada. Eu tinha vergonha de falar o que eu estava sentindo, as minhas dores, porque todo mundo, querendo ou não, eu já era uma pessoa que as pessoas me tinham como exemplo. E as pessoas me falavam muito isso, que elas elas me usavam como exemplo. E eu tinha Inspiração, né? E, é, e eu tinha muitas dores internas, eu tinha vergonha de falar sobre isso. Tanto que por não falar e por não colocar para fora as dores que eu tinha, que eu estava tendo, o processo que eu estava vivendo, eu cheguei a entrar em depressão e ter pensamento suicida sem ninguém saber. Os meus pais não tinham absolutamente ideia do que eu estava passando porque eu não tinha coragem de ser vulnerável e poder dizer, mãe, pai, eu preciso de ajuda, eu preciso. Eu não tinha coragem de assumir que eu era imperfeita e que eu estava sentindo culpa de mim mesma e que eu estava me sentindo feia. Eu passei por um processo de bullying quando era criança e tal, e foi criando algumas dores. E eu não tinha É, coragem. porque é o medo de ser rejeitada, é o medo de não se sentir amado, né? E eu tinha medo de falar da minha vulnerabilidade e com medo do que os outros iam pensar, porque é esse medo de ser rejeitada. Então eu não falava do meu lado sombra, dos meus sofrimentos. E aí isso me distanciou muito da minha essência, porque eu já tinha uma relação péssima comigo e eu me tornei uma pessoa carente. E aí aconteceu tudo que eu já falei aqui. Uhum. Hoje eu não tenho receio de ser vulnerável, eu não tenho receio de Sim, falar. já. É, o que a gente está fazendo aqui, né? Você está falando aí das coisas que você passou, você já colocou no teu canal, né? O teu vídeo do teu porquê, coisas que a gente só consegue assumir quando a gente está muito bem, né? É, Porque, na verdade, assim, as pessoas acham que ser vulnerável é ser fraco. E não, né? Meu Deus, quando a gente assume as nossas fraquezas é quando a gente mais é forte. Porque é preciso muita coragem. É preciso muita coragem para reconhecer as nossas vulnerabilidades e principalmente para expor elas, né? Como você está fazendo. Igual eu também falei já hoje que eu tive bulimia por muitos anos e também era coisas que eu não falava. Sofria comigo mesma. Também muita gente, como você falou, me viam como inspiração, tipo, às vezes e exemplo é de um peso alguma pra coisa, gente. né? É um peso, né? É um peso. Eu fico pensando, eu entendo por que alguns artistas eles entram em vício de droga ou mesmo se suicidam. Porque quantas milhões de pessoas olham para eles como inspiração? E carregar esse peso e se mostrar que tu não tá bem. É difícil? Por quê? Porque tem muita gente se inspirando. Tem muita gente olhando para ti e vendo só teu sucesso. E Só vê o realmente palco, né? Ninguém vê o bastidor, né? exatamente. E eu comecei ter essa coragem de mostrar os bastidores, porque assim, eu sempre fui uma pessoa muito sorridente, sempre. Eu sempre fui muito alegre, eu sempre Aí fui. a pessoa pensa, nossa, a Mari, a vida dela tá sempre tudo bem, a Mari não tem problemas. Exato, era o que eu escutava. Tu tá sempre sorrindo, tá sempre de boa. E por dentro eu vivi um sofrimento gigantesco. Então eu tive que quebrar muitas barreiras minhas, da minha cabeça, para começar a ter coragem de buscar ajuda. Primeiro eu tive que assumir para mim mesma que eu precisava de ajuda. Foi um processo muito difícil. Eu comecei essa busca sozinha, porque eu não queria falar com
Eu fui contar isso para os meus pais quase 2 anos e meio depois, quando eu já estava bem. Por quê? Porque eu sabia que ia gerar sofrimento para eles. Eu Porque a falava... gente tem medo, a gente tem um receio que os pais se culpem também, né? Exatamente. Tendo que a gente está num processo, a gente já entendeu tudo, a gente sabe que tudo é certo do jeito que é. Graças àquelas nossas experiências que nós somos as pessoas que nós somos hoje, a gente tem essa consciência porque precisamos buscar. E às vezes a gente tem medo de trazer culpa para eles, né? E porque nós não somos pais ainda, né? Sim. Nós não sabemos o que é, de repente, a dor de pensar de perder um filho. Então, eu não queria expor isso para os meus pais. E eu sofria sozinha, achando que eu ia dar conta sozinha, porque eu tinha medo de falar essa fragilidade, porque o que as pessoas viam de fora era a imagem daquela Mariana, sempre sorridente, sempre bem da vida, sempre linda, e eu carregava por dentro uma Mariana que estava em depressão, uma Mariana que não conseguia sorrir, que chorava todos os dias, que comia muito, porque daí eu tive compulsão alimentar. Vocês não têm ideia. No meu pico de compulsão alimentar, eu ia para aula, a primeira que eu acordava pensando em comida. Era a motivação de levantar da cama, saber que eu ia tomar café. Saber que eu ia comer era o que me fazia levantar da cama. Olha a falta de sentido na vida, né? Tipo, pô, não tinha nada de melhor, nada. Tipo, do que comer pra você. E aí, eu tinha... a única pessoa que sabia um pouco do meu processo era meu ex-namorado. E ele não sabia lidar com isso, porque eu não sabia nem expor o que eu estava sentindo. E ele me dizia assim, sim, mas tu pensa mais em comida do que em mim. E era verdade. Para mim, só comida me satisfazia. Por quê? Porque a comida não brigava comigo. Eu podia pôr para dentro, quietinha, sozinha, na minha. E aí eu comprava escondido, eu comia escondido. Eu ia para aula, era uma liberdade poder ir para aula e ir para o primeiro lugar que eu encontrasse aberto e comer tudo que eu tinha vontade. Só que aí o que foi gerando? Além de eu não ter controle, né, do que eu comia, eu me sentia fraca, me sentia pequena, eu ia gastando muito com comida. E vai te trazendo muita culpa, né? Porque vem a questão, mas em seguida já vem a culpa e vai baixando cada vez mais, né? O teu estado emocional. Exatamente, era e aí você entra até que eu dei um basta, eu falei, chega, não aguento mais, porque começou assim, eu comecei a ter raiva de mim. E a raiva já tá um pouco mais alta na escala vibracional, é o que faz as células se mexerem para mudar. Eu comecei a ter raiva, Mariana, o que é isso? O que tu tá fazendo com a tua vida? Comecei a me questionar. Aí, por isso que eu falo dos porquês. Por isso que eu falei do porquê. Porque eu ficava buscando, por que eu como tanto? Por que eu tô me sentindo assim? O porquê que eu sou carente? O porquê que eu tô vivendo isso? E aí eu fui encontrando as respostas conforme eu ia me questionando. Porque eu queria, de fato, ser verdadeira primeiro comigo, para depois ser verdadeira com as pessoas. Então, e nisso a gente é muito parecida, porque eu também busquei os meus porquês, né? De uma maneira muito, inicialmente, racional, muito pelo racional, mas querendo, sabe, buscar um sentido, buscar preencher os vazios que eu sentia, né? Como eu falei também, né? Assim, os porquês, eles nos movem muito, né? Por quê? Porque fez a gente sair do lugar e foi baseado na dor, né? E através dessa dor, hoje eu digo assim, ó, que eu sou alquimista de mim mesma. Porque eu transformo a minha maior dor numa minha maior força. Eu transformei as minhas dores no meu crescimento. E hoje eu busco fazer isso. Quando alguma coisa vem, sabe assim, me incomoda, eu já busco olhar para aquilo e ressignificar e tal. O que isso aqui quer me mostrar? Eu vou transformar isso aqui que eu preciso para crescer, né? E não fico ali, sabe assim, tipo, focando na dor. Quando a gente foca na dor, a gente cria sofrimento. Quando a gente foca no propósito, a gente cria crescimento. Qual é o propósito dessa dor? Ela quer mostrar alguma coisa. E isso também é ser vulnerável, né, Mai? Tu tá aberta. Vem, me mostra o que tu quer me ensinar com essa situação. Eu tô aqui preparada para sofrer. Eu sou vulnerável mesmo, eu tô aqui preparada. Vem, tem que sofrer? Vamos sofrer, vou aprender. Eu falei para você esses dias, né? Eu falei, Má, se você tiver vontade de chorar, chora, sabe?
eu também faço isso, eu integro o meu sentir, sabe? Eu me permito sentir. Porque quando a gente se permite sentir, você se permite ser vulnerável. E ser vulnerável não é ser fraco, sabe? Pelo contrário, você precisa ser muito forte para enfrentar as suas dores, tá? Porque ser fraco é fugir, é resistir à dor. Não, eu não posso sentir isso aqui, não, eu não posso ser isso aqui. Você falou, né, que as pessoas te viam sorridente. Você falou que as pessoas te viam sorridente. Ah, a Mari não tem problema. E você tinha uma coisa que você tinha até culpa, vergonha de mostrar aquilo que você tinha. Eu também. Eu era o contrário, eu era muito fechada, sabe? Hoje que as pessoas falam, nossa, você mudou muito, você tá, dá pra ver, sei lá, no teu olhar que você é mais feliz, que você sorri, tal. Até meu irmão tá aqui. Eu lembro do ano passado, teve um churrasco que ele falou assim, nossa, fazia muito tempo que a gente não via a Mayara sorrir mais, porque eu era fechada. Mas mesmo assim as pessoas me viam como força, sabe? Assim, a Mayara é forte. E talvez eu tinha um pouco de receio de expor a minha fraqueza, sabe? Sim, a minha vulnerabilidade. Mas eu lembro que teve uma vez que eu tive, tipo, tive um. Como é que a gente pode dizer? Eu tive uma DR, né, no meu antigo relacionamento, tipo um conflito, uma discussão tal. E eu sempre fui muito fortona, assim, sabe? Eu não dava o braço a torcer. E eu lembro que, tipo, depois que eu comecei esse meu processo, eu fui me permitindo ser quem eu era. E aí eu lembro que um dia eu comecei a chorar, sabe? Assim, eu nunca chorava. Tipo, na discussão eu sempre, né? Eu batia de frente, assim. E eu comecei a chorar. E eu lembro que ele falou assim, mas por que você está chorando? Eu falei assim, porque eu quero chorar. E eu lembro que assim, ele se incomodou com o meu choro. Porque ele falou assim, para de chorar, para de chorar. Eu falei assim, não, eu não vou parar de chorar, porque eu quero chorar. Porque nesse momento. Então, assim, ali naqueles momentos eu comecei a me integrar em minha essência, porque a nossa essência, ela não é só forte. A gente não precisa ser forte o tempo todo. A gente pode ser forte, mas pode ser também vulnerável. Porque quando a gente se permite integrar a vulnerabilidade, quando a gente se permite integrar a nossa dor, é que a gente transforma essa dor em amor. Sabe? A gente transforma essa dor em algo maior. Mas tudo aquilo que a gente resiste, persiste, né? E às vezes quando a gente não assume que tem um problema, quando a gente não assume, a gente acha que, ai, que vergonha ser vulnerável, as pessoas, o que vão pensar de mim, né? Por exemplo, como eu estou falando aqui, durante muita gente não sabe, pouquíssimo, como você falou da tua compulsão, não, você falou da questão do pensamento suicida que você não contava para ninguém, eu também, essa questão da bulimia não é uma coisa que eu contava. Hoje eu não tenho problema nenhum para falar disso, entendeu? Problema nenhum para falar disso. Talvez assim, a minha mãe sabia um pouquinho, o meu ex também, mas também não sabiam como lidar, e só que eu curei isso sozinha, sabe? Hoje tá tudo bem, tá tão bem que a gente tá aqui falando, né? Mas durante muito tempo, não, eu escondia, ninguém sabia disso, entende? E por que hoje eu tenho coragem de falar? Eu não tenho também problema e acho bacana falar. A gente tem coragem, sabe por quê? Porque a gente resgatou esse amor. Porque o amor é a coragem da entrega. Exatamente. E eu só consegui. Eu fui atrás também das curas porque eu ouvi histórias de pessoas que passaram por sofrimentos muito maiores do que eu sofri e conseguiram se resgatar. Aí, olhando para elas, porque o meu caminho era cada vez mais penhasco abaixo. Olhando e ouvindo essas histórias, eu pensei, gente, se essas pessoas conseguiram, eu também consigo. Então, o meu propósito, quando eu compartilho a minha dor, a minha vulnerabilidade, que hoje já é trabalhada em mim, eu compartilho que eu senti isso, eu falo, né, a gente compartilha o que a gente fez para sair daquele lugar e hoje a gente fala como nós estamos bem, para que a pessoa possa perceber, poxa... Ver uma luz, né? Ver uma luz. Exato. Eu não sou só eu que sofro, essa pessoa também sofre, porque a gente tem tendência a olhar para o outro, aquela velha frase. Achar que o nosso sofrimento é o maior, né? Não! Egoísta, né? E uma frase que eu acho muito interessante é: quem aqui não sofreu luto ou não vai sofrer? Todos vamos. Então, todos nós temos os momentos difíceis da vida e tá tudo bem. Algumas pessoas conseguem, talvez, mais rápido sair dessa situação, outras menos. Mas quando a gente começa a olhar para o outro e ver o que o outro também passou por dores e venceu. É gente, né?
É Eu gente! brinco com o Thiago, falo assim, é gente, né? É gente, né? Exato! É gente, tem dor, sente frio, sente fome, vai no banheiro, né? Sente medo, é normal, é gente, né? Exato. E a gente vai voltando a ser leve como criança. Sabe que a criança, né? A criança é essência pura, que não tem medo, não tem medo de ser ela, não tem medo de se Ser comportar. espontânea, né? Espontaneidade. O livro que você está lendo, que eu também já li, o Amar e Ser Livre, fala da quebra da espontaneidade na criança, né? A gente começa lá de trás já a se desconectar da nossa essência, né? Exatamente. Essa espontaneidade, os valores, né, de quem realmente nós somos lá na essência. E até é legal, quero compartilhar aqui que através eu né, trabalho com estética e com maquiagem, eu fui percebendo muito nessa área que as pessoas queriam ser outras pessoas. Por quê? Porque elas ainda não se conhecem. Então, eu estou desenvolvendo todo um trabalho através do visagismo, que o visagismo é alinhar teu mundo interno com o teu mundo externo. Você se reconhecer quem você é e através da sua imagem, você o selfie. do seu selfie. Por isso que o nome né, do meu projeto é My Beauty, My Self. A minha beleza, a minha essência. Só que eu só consigo transmitir através da minha imagem quem eu sou, a minha essência, se realmente eu me conheço. Senão eu tô sempre brigando com a minha imagem no espelho. Porque eu não me reconheço. E aí vem os perigos, né? De se fazer procedimento estético quando tu não se conhece. Assumir a sua identidade, né? Assumir a sua identidade. E não querer vestir uma identidade padronizada, né? De padrões de coisas, né? Como a gente realmente tem visto aí. Exatamente. E isso também é amor, né? Tu poder olhar para você e poder se olhar com amor é esse olhar que não é o que a gente falava, né? É um amor leve, é um amor que não se julga, é um amor que não se olha os defeitos, que talvez conseguem perceber que existem atitudes e comportamentos que tu não tá congruente, e aí vem a perguntinha como que eu posso melhorar isso, e aí eu vou atrás das respostas, mas é aquele amor que consegue integrar tudo. Ó, por exemplo, eu tô com uma mega acne aqui. Faz parte do meu rosto, porque eu era uma pessoa, por exemplo, eu trabalho com estética, eu era uma pessoa que eu tinha vergonha de mostrar que eu tinha problema no rosto, porque imagina o que as pessoas iam pensar. E quando eu comecei a perceber que eu era um ser humano, tanto quanto qualquer outro que também tem, às vezes, tem alterações na pele, assim como todo mundo tem. Tá normal, né? A diferença é que você sabe o que fazer, né? E posso ajudar a diferença não é que a gente não tenha desafios. É muito lindo falar de essência, se reconectar. É como se a gente... agora eu sinto isso, não tenho mais problema. Acordo todo dia bem, durmo bem. Não, eu acordo bem, durmo bem. Mas nesse meio, tem coisas que a gente precisa fazer, né? Tem consciência que precisa tomar. Então, assim, você sabe... Só que a diferença é que a gente sabe... Hoje a gente sabe que caminho tomar. Você sabe o que fazer para tua acne. A gente sabe que atitudes tomar quando vem um sentimento, quando vem um pensamento, né? Exatamente. Eu acho que a gente pode até compartilhar aqui. Por exemplo, a gente acorda sempre bem, sempre com a mente positiva, sempre não, às vezes não. Às vezes, hoje eu acordei atrasada. O que a minha mente falou? Tu perdeu a hora, tu vai se atrasar com tudo que tu tem para fazer. Ó, a mente aqui, ó. E eu silenciei, eu falei, mente, né? Respira fundo. Respira, tá tudo bem. Eu começo aqui, daí começa no sentido oposto. Agradeço ela, começo a agradecer por ter dormido bem, por ter uma cama, e a gratidão ali vira a chave rápida. Já muda, né? Exatamente. Mas é o tempo todo. A gente tem que fortalecer. É o que a gente fala, né? A gente precisa alimentar o espírito, assim como a gente alimenta o corpo com alimentos, assim como a gente alimenta o mental, estudando, lendo. O espírito é igual. A gente precisa alimentar todo dia. E eu acho que a gente já pode meio que se encaminhar, que a gente falou disso hoje, né? A gente falou do amor crístico,
que tá ligado ao pilar espiritual, ao pilar emocional. Todos os pilares estão ligados, né? Mas como é que a gente alimenta o nosso espírito? Nos alimentando de amor mesmo, né? Sentindo amor por nós, se perdoando, né? Não se culpando porque já acordei, sei lá, de repente atrasada, porque me comprometi a fazer, sei lá, X coisas num dia e não fiz, se perdoando, integrando todas as nossas partes, né? Alimentar o espírito é isso, se reconectando com Deus, com Jesus, né? Colocando à frente da nossa vida, porque ainda que a gente tenha planejamentos, a gente tem foco, tem que ter direção, ok, mas quando vem uma diversidade, é essa força, né, espiritual, que tem a ver com a essência, que tem a ver com o amor, que nos fortalece, né, e nos dá força para caminhar, né. O fortalecer o lado espiritual, sem dúvida, é o que faz a gente ter força para conseguir seguir, porque o lado espiritual é o do coração, é o mais forte. É a essência. Nós somos espírito, né? É o que a gente falou, a primeira coisa que a gente falou que me colocou que ia falar, né? O que nós somos? Nós somos o espírito, nós somos a consciência, né? Nós somos isso. Então, como é que a gente não vai estar conectado a isso, né? Se a gente não estiver conectado a isso, a gente sente vazio. A gente não está reconectado à nossa identidade. A nossa identidade é o quê? Eu sou uma consciência, eu sou um espírito, eu sou essência, eu sou amor, eu sou a centelha divina que habita aqui dentro de mim. Exatamente, Né? é como aquela frase que eu te mandei, né, que é do Êxodo. Se me perguntares quem és, o que direi? Diga, eu sou, eu sou, eu sou. A gente veio ao mundo e foi dado nome, vai ser dado, né, vamos ter uma profissão, mas no fundo nós somos o que nós somos, né? A essência, que é muito mais, e aí volta que a gente falava, é muito mais do que o nosso do que a nossa papéis, do que os nossos papéis, nós somos essa consciência que no fim está ligada com a consciência coletiva, né? Que somos todos um. Uhum. É isso aí, a gente tem papo para, como diz, para mais de método, né? Para mais de horas, né? Mas acho que vamos encerrar hoje por aqui, a gente marca um outro dia. Mas acho que foi muito bom, a gente conseguiu falar como se libertar aí dessa escravidão mental, emocional, o que é esse amor crítico, essa consciência, diferente do amor do ego, do egoísmo. A gente falou de integrar, de olhar para tudo e não excluir, das vulnerabilidades, o que mais? Não falamos de muita coisa, né? Mas tudo isso resume o quê? Quando a gente se reconhece, se integra no todo, na essência, a gente se liberta, né? É libertar dor, se liberta da dor e do sofrimento, né? E que a gente possa aproveitar esse momento, que é um momento de ressurreição, para que a gente possa deixar morrer o que não serve mais, até porque nós estamos... O amor do ego, faz esse sofrimento aí, né? Desse sofrimento, dessa necessidade do externo ter que preencher, e que a gente possa se perdoar, né, se conectar cada vez mais com nós, para de fato a gente ter uma vida mais leve, mais livre, mais autêntica, que é isso que o amor nos proporciona. Ser autêntico, é ser verdadeira, é ser essência, é poder ser quem a gente é, não, sem excluir nada, nenhuma parte de nós. Exatamente, dizer que às vezes eu sou assim, tá tudo bem, eu sou assim, vou trabalhar, posso melhorar? Posso. Mas aceitar que é normal sentir raiva, que é normal, né, ter sensações que às vezes a gente... O que não é normal é ficar naquele padrão durante muito tempo. A gente precisa voltar para o nosso centro, né? Qual que é o nosso centro? O centro daqui, coração. Sair daqui, aquela frase que eu falei no começo, o caminho mais longo que o ser humano tem para percorrer na vida é o equilíbrio do cérebro ao coração, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre com essa consciência, que nesse momento a gente possa fazer ressurgir esse amor, né? E que a gente se permita, quando a gente sair desse momento de quarentena, porque agora foi o momento em que talvez a gente ficou mais introspectivo, que a gente se permita ter mais momentos de introspecção depois e não volte na rotina de fazer e não sentir. Porque eu várias vezes nesse período, eu já tenho essa frequência de fazer isso. Mas por várias vezes eu me senti assim
com medo, ou estava vivendo os meus processos de cura e vontade de chorar, eu largava tudo, eu ia para o meu quarto e eu ficava, tá, o que que eu tô sentindo, né? Tentando entender o que que eu tô sentindo. Isso. Por que que eu tô sentindo isso? Da onde isso vem? E se permitir chorar, se permitir pôr pra fora. E sabe E que às vezes não precisa nem se perguntar, sabe, Mari? Só o sentir, integrar o sentir, o choro, a consciência vem. exatamente. A cura vem. Porque, querendo ou não, talvez a gente, quando nós éramos criança, talvez os nossos pais não nos deixavam chorar, ou até os relacionamentos, né? Meio que querendo, como se História fraco, né? como se adulto não precisasse chorar, mas o choro é uma das formas de trazer para fora e de acessar coisas que são necessárias. Porque a água é renovação, né? A Exatamente. água representa o batismo, é renovação. É renova mesmo. Uhum. Então que a gente não tenha receio, tanto nós mulheres temos mais facilidade, né? Mas tanto nós quanto os homens, que a gente não tenha receio de pôr para fora, de falar, de falar o que sente, né? De chorar, porque é realmente a limpeza, a purificação da alma e faz parte, tá tudo bem. Isso é bem importante mesmo. Além de ser quarentena, a gente estava na quaresma, né? Não, é incrível esse momento. Eu digo o seguinte, que o amor da essência, o amor da consciência crística é aquele que olha para dentro, o eu. Mas não o eu egoísta, o eu é a essência. Já o amor do ego egoísta, que é esse que cria todo o sofrimento, que se sente amado, aceita, né? É o amor que olha para fora, que está buscando fora. Está sempre assim, reivindicando, né? É o amor da criança negativa, que está sempre achando que faltou alguma coisa. A gente tem que sair da criança birrenta, carente, ciumenta, cobradora, para vir para o adulto, né? Porque o adulto é aquele que consegue olhar para a sua vida, né? Sem ficar esperando, né? Sabendo que, sim, tem momentos que ser adulto é ser forte, não quer dizer não ter momentos de fragilidade, né? Isso também é ser força, porque eu só sou força quando eu sou inteira. Quando eu sou inteira. Eu só sou inteira quando eu reconheço todas as minhas partes. As boas, as menos boas, as forças e também as fragilidades, né? Aí eu sou uma forte. E eu queria só completar uma coisa aqui. Exatamente, quando tu sabe de ti, tu sabe da tua vida. A gente gosta tanto que a gente fala que vai completar, mas a gente não completa nunca. A gente sabe exatamente. A gente sabe da nossa essência que tu tá num lugar, por exemplo, onde tem briga, ou tu tá no meio do trânsito em que as pessoas estão se buzinando e se xingando. Tu consegue agir de acordo com quem tu é, né? E aí, quando às vezes te dá uma vontade de agir diferente, eu me faço essa pergunta, Mari. Eu paro, respiro e penso, Mari, quem é você? Qual é a tua verdade? Eu me faço essa pergunta, qual é a tua verdade? Que aí eu vou agir de acordo com a minha verdade. Porque às vezes a gente tá no fogo. Porque aí a gente age, a gente não reage, né? Exatamente. Para conseguir agir de acordo com a nossa verdade sem reagir à situação. Porque a gente não controla a situação, mas a gente controla como a gente lida com a situação. E volta, né? Volta na gente. Se conhecer, se amar, para poder amar, respeitar e seguir o exemplo de Jesus perante todo mundo. Realmente. Acho que agora sim. A gente tem que ser congruente, né? Congruente com o que a gente sente, congruente com o que a gente é, com a nossa identidade. Né? Então é isso. Gratidão, amada, muito bom. Daqui a pouco nós estamos dando 2 horas de live. Então muito bom, muito bom. A gente vamos fazer toda semana, né? Nem que seja só a gente conversa, a gente deixa aí gravado, né? A gente sobe no canal lá do YouTube. A gente espera ter contribuído com as pessoas que estão aqui. A nossa intenção de querer compartilhar isso era realmente
trazer esses aprendizados, ver que nós somos todos iguais, né? Nós também passamos por processos de dificuldade e mostrar um pouco do caminho que a gente trilhou para se sentir Mas a melhor. gente sempre pode ser amor, sempre a gente pode ser amor, né? Compartilhar amor. Sabe o que eu pensei hoje, se me pedissem, por que tu vai fazer essa live falando nisso? Eu sinto isso, para mim é compartilhar amor, compartilhar meu tempo, compartilhar meus aprendizados, para mim é compartilhar amor. Aí a gente vê, quando a gente está falando da nossa história, até isso tinha me vindo agora há pouco. Qual é a história que eu conto da minha história? Não é de sofrimento e dor, é de crescimento. Olha, cara, eu passei por isso, e eu cresci com tudo isso, né? E aí, quando a gente compartilha, tipo assim, a nossa história, a nossa experiência, aquilo que a gente fez, né, para se melhorar, para mudar nossos sentimentos, a nossa dor, ela tá servindo para algo além de nós mesmos, né? Uhum. A nossa vida é uma parábola, a nossa vida passa a ser uma parábola, né? Se Exato. ensinava através de parábolas, a nossa vida acaba sendo parábola também para outras pessoas, né? Sabe que Não que a gente seja, exemplo, mas muitas coisas que você passou, coisas que eu passei, algumas pessoas vão se identificar com as suas histórias, outras vão se identificar com as minhas histórias, e aí sim, a gente tem muita gratidão pelo aquilo que a gente passou, inclusive pela dor, porque ela está se transformando em amor, de alguma maneira em amor, né? Exatamente. Eu gosto muito do São Francisco, eu me conecto muito com a missão de São Francisco, né? Que é saber perdoar antes de ser perdoado, é amar antes de ser amado. Eu gosto muito. E tem uma frase dele que diz assim: talvez você seja o único evangelho que a pessoa vai ler. E isso me conectou com uma profundidade. O único? Talvez você vai ser o único evangelho que a pessoa vai ler. Ah, sim. E aí eu me conectei muito isso, porque quando a gente conta a nossa história, talvez a pessoa, sei lá, nunca leu a Bíblia ou não conseguiu compreender, porque realmente a leitura da Bíblia não é uma leitura fácil. Talvez ela foi para a igreja há muito tempo, mas nunca conseguiu sentir no coração o que estava sendo dito lá. E através da nossa experiência, ela pode perceber que ela é capaz, que ela consegue, que ela não está sozinha, né? Inclusive hoje eu abri o Evangelho e a pergunta era bem isso. Se você vê que a pessoa está entrando, está querendo tirar sua própria vida, eu me conecto para ajudar a ela, eu exponho a minha vida para ajudar ela, e aí a resposta é: se você tem um entendimento, se você já compreendeu algumas etapas da vida, vá e salve-o. Porque talvez Deus usa as pessoas, né? Exatamente. Deus usa as pessoas para falar com a gente para falar com outros. Você me falou esses dias, né, amiga? Às vezes, quando você fala algumas coisas... Nossa, eu achei muito lindo, amiga. Deixa eu te agradecer aqui. Nossa, fiquei muito emocionada. Sério, eu até favoritei aquele áudio. Falei, cara, gratidão, né? Meu Deus, porque às vezes a gente não tem ideia, né? Do quanto que às vezes uma palavra ali, poxa, sim, Deus nos usa, né? Você fala, amiga, às vezes parece que, né, que você fala, como é que você falou? Parece que Deus falando por você. Porque tipo, quando você fala, Deus usa as pessoas. Então, sim, a nossa vida, as nossas histórias, a gente não tem que ter vergonha e medo de compartilhar as nossas dores. Porque essas dores podem ser Deus falando através de nós com outras pessoas, né? E de repente tirando uma pessoa do sofrimento, que ela poderia levar muito mais tempo para compreender aquilo, coisa que a gente de repente já compreendeu e pode levar compartilhando isso, né? Compartilhar é amar. Né? E é a frase que tu me mandou, que eu levo como lema de vida, que é: eu não vim para ensinar você, eu vim para amar você, e o amor vai ensinar. I didn't come to teach you, I come to love you. Esse é mais lindo, esse é muito lindo, né? Porque a gente entra outra hora a gente fala das ordens da ajuda, né? Mas quando a gente... Todo ser humano, ele é amor. Mesmo que ele esteja no amor do ego, lá do egoísta, ou do ego, mas a gente quer fazer muito pelo outro. A gente vê alguém em problema, a gente quer... Normalmente as pessoas querem ajudar. Mas às vezes a gente quer ajudar, a gente não sabe como ajudar, né? E às vezes a gente quer ensinar.
E a melhor maneira de a gente ajudar é amando, né? A gente não vem para te ensinar, eu vim para te amar. O amor vai te ensinar. Então, e compartilhar a nossa história é uma maneira de amar, né? É uma maneira de... É lindo, isso, assim, é lindo. Isso é lema da minha vida, essa frase. E foi o que Jesus fez, né? Ele não veio para, ele não julgou ninguém, ele não ficou julgando e tentando entender o porquê que tal pessoa agia com ele de tal forma ou porquê que fizeram o que fizeram com ele. Ele tinha missão e a missão era através do que ele precisava passar por amor. E é isso. Ele sabia a identidade dele, ele sabia o propósito dele, né? E a história dele tá até aí, tá até hoje, né? Aí, nos ajudando, nos orientando. A história dele é assim como a nossa história, não comparando, né? Mas também pode, né, ficar aí. Quando a gente está aqui registrando, vai ficar para a história, para a posteridade. Né? Então, a gente não tem que ter medo de compartilhar, não. Eu incentivo muitas pessoas, sabe? Assim, cada vez mais, né? A gente precisa muito amor, muita coragem para fazer isso, né? Expor E as eu vou nossas dizer que habilidades. eu repito, eu só saí daquele momento em que eu estava sozinha, que eu não tinha coragem de procurar ajuda aqui na minha cidade, eu não tinha coragem de contar para os meus pais. Eu fui para a internet e eu encontrei um vídeo que é do André, inclusive o mentor que promoveu o Que evento nos uniu, que olha nos só, que nos uniu. uniu. Olha como são as coisas. Sim. O André contava a história dele. E através das sensações que ele passou, eu me conectei. E aí eu comecei esse meu resgate para eu não desistir. Porque se eu não tivesse tido pelo menos esse passo, e não, eu sinto, para mim isso é Deus, né? É Deus colocando às vezes aquela pessoa. A pessoa, o vídeo certo na tua vida, no momento Exatamente. certo. Eu me conectei e aquilo foi que me deu um fio de esperança. Opa, eu tenho coisa para fazer aqui ainda. E aí fui. E eu acredito que todas as nossas conexões, elas vêm para ensinar através do amor. Seja esse amor. Compartilhando, né? Compartilhando. Exatamente. Já pensou se o André não tivesse compartilhado a história dele? Se ele não tivesse tido a coragem de fazer um vídeo, se ele não tivesse tido a coragem de viver o propósito de vida dele, né? E tá gravando. Quer dizer, porque a gente estar aqui falando, a gente sabe, né, Mari? O que a gente precisa vencer? De auto-julgamento, de autocrítica, de reconhecer a nossa vulnerabilidade, de estar falando da nossa dor. Entendeu? Então, assim, e se o André não tivesse feito isso, de repente, né? Olha a mudança que ele fez na tua vida. A gente nem estaria aqui conversando, na verdade, porque o que nos conectou foi ele, né? Então, você está vendo como tá tudo encadeado, né? O Thiago me falou esses dias, assim, porque eu tô nesse, né? Nós duas, a gente está desenvolvendo nosso projeto, a gente está cada vez mais aí. Você está até mais adiantada do que eu, mas é compartilhar o nosso propósito, né? Viver o nosso propósito. E sim, tem muitas coisas que a gente vai enfrentando, nos enfrentando, né? Para conseguir pôr isso para fora. E ele me falou isso, ele falou assim: e se Jesus é o que é, sabe por quê? Porque a história dele está sendo compartilhada, sabe? Porque se não tivesse o compartilhamento dessa história dele, sabe? Então, assim, a gente não tem que ter receio. A gente tem que ter coragem de compartilhar, de ser amor, de falar, de se expor, né? Isso é preciso. Isso é agir com o coração. Isso é agir com o coração. E a gente faz, a gente sabe que a gente não está fazendo só por nós, né? É se comprometer com alguma coisa maior, né? O propósito é isso. Né? Então vamos, acho que deu. Eu penso que a gente passou por tudo que a gente passou, se a gente aprendeu tudo que a gente aprendeu, claro que a gente que buscou isso, mas se nós hoje passamos por um caminho e nós podemos ajudar as outras pessoas, não a trilhar o nosso caminho, mas nos mostrar que existe possibilidades e que a pessoa é capaz de sair daquela situação em que a gente se encontrava há um tempo atrás, por que não? Por que não incentivar? E assim, você pode encurtar o caminho da pessoa, né? Ó, aqui tem um atalho, entendeu? Você não precisa percorrer todo esse caminho, não. Ó, através da minha experiência, cada um vai ter uma experiência de vida diferente. Todo mundo tem algo para compartilhar, né? Eu falei no vídeo do Vídeos do Amor, no final, falando da quarentena, eu falei assim, eu tô aqui fazendo... O que mais que eu posso fazer para ajudar, além de fazer as questões físicas? Eu falei, bom, eu pensei, o que eu tenho que eu posso ajudar e contribuir?
todo mundo tem uma história, todo mundo tem uma experiência que pode sim ajudar outras pessoas. E quando a gente vence essa barreira, né, e é vulnerável e tem coragem de se expor, a gente começa a ajudar. Isso vira uma grande avalanche, né? Uma grande avalanche. E vai se conectar quem se conectar, e tá tudo certo do jeito que é. Claro. É isso aí. Então tá bom, minha amada. Beijo. Agora é real oficial. Real oficial, estamos terminando a live aqui. Gratidão por todas as pessoas que nos assistiram. Obrigada. Obrigada. Beijo. E que tenhamos todos uma Páscoa abençoada, né? Perto ou longe, Conectada. Conectada através do coração com as pessoas que a gente ama. E preenchido de muito amor, que foi o tema dessa live aqui. Muito amor. Porque o amor é libertador. O amor libertador. A escravidão mental e emocional, né? Então tá bom. Beijo, amiga. Beijão, obrigada. Gratidão. Obrigada. Quem, né, entrou na live aí, né? Quem assistiu a gente um pouquinho. E depois nós vamos subir para o nosso canal do YouTube, né? A gente vai deixar gravadinho. Quem quiser pode entrar lá e assistir outros momentos aí, tá bom? Beijo, amiga. Beijo. Fica com Deus. Beijo. Amo você. Eu também amo você. É tão bom poder falar que a gente ama, né? A gente falou sobre isso, né? Sem receio. Eu amo, você amo, né? Mandar coraçãozinho é libertador. O amor é libertador, é leve, né? Beijo. Livre. Beijo. Feliz Páscoa para você e para tua família aí. Tchau, tchau. Também. Vou encerrar. Tchau.